Segunda de Paulo aos Coríntios, não gosto desse nome, no capítulo 3, dos versos de 5 a 11, tem algum corintiano aqui se manifesta? Agora eu vou expulsar. Manifestou? Essa casta só sai com jejum e oração, irmão. Eu não vou falar meu time, senão o bullying vai ser grande, então deixa quieto. Não, Palmeiras não exagera. Não entrei nesse nível ainda. Deus está tratando os orgulhosos. Irmão, tem que ser muito humilde torcendo para São Paulo. Não é fácil ser humilde. Torcer para São Paulo não é fácil. Aí Deus trata. Deus sabe a luta que eu faço para ser humilde torcendo para um time desse. E agora está tendo que ser. Foi? Agora preste atenção. Segura a sua Bíblia. Nós vamos aprender talvez aqui hoje o ensino mais radical que você já ouviu em toda a sua vida. Eu acho que você não ouviu algo tão radical como você vai ouvir nessa noite. Trazendo o verdadeiro entendimento do Espírito da graça, o produtor da graça, o que gerou Jesus, o que ressuscitou Jesus, o que está em nosso coração para nos clamar Abba Pai. Qual é o maior ministério do Espírito Santo? Paulo diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, mas a nossa capacidade vem de Deus. Próximo verso. O qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto ou de uma nova aliança, que é a aliança da graça. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Prossegue. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da sua glória, ainda que estava se acabando, pode prosseguir, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Próximo verso. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais se excederá o ministério da justiça. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Pode pôr no versículo 7 para a gente pegar a partir daí. O apóstolo São Paulo diz assim, no versículo 6, por favor, a partir do 6, vamos pegar do 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, um novo pacto. Uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, em primeiro lugar, não há provisão, não há capacitação e não há bênção de Deus para ministros que não sejam ministros da nova aliança. Deus só vai abençoar, Deus só vai capacitar, Deus só vai prover ministros da graça, ministros do novo pacto, ministros da nova aliança. E Paulo diz assim: nova aliança essa que não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe, nós temos centenas de alunos no Brasil e fora do Brasil, do nosso Instituto de Teologia, Sabedoria e Graça. E toda vez que alguém nos procura, ou nós vamos angariar mais alunos, que é um dos meios, que é esse instituto que gera recurso para as missões, sempre você ouve alguns argumentos de pais, de amigos, ou até de pastores. Por que você vai estudar, vai fazer teologia? Para que você faz? Você nunca leu que a letra mata? Eu já ouvi pessoas dizerem: olha, não fica lendo muita Bíblia não, que você fica doido. Você já ouviu isso? Eles realmente pensam que a letra que mata, que Paulo está dizendo ali, é a letra da Bíblia.
É a letra do livro que você gosta de ler. Eu tenho 5.600 livros. E nunca fiquei doido. Você vai ver como eu não sou doido. Não sou certo, mas também não sou doido, não. Olha, qual é a letra que mata? Paulo diz que Deus só abençoa, só provê ministros da nova aliança. Você é um ministro da nova aliança? Você é um pai da nova aliança? Você é um filho da nova aliança? Você é um pastor na nova aliança? A sua célula é uma célula fundamentada na nova aliança? Deus só abençoa, só capacita, só provê ministros da nova aliança. Agora escute isso. Paulo diz que essa nova aliança não é fundamentada na letra, mas no espírito. Ele não está falando de conhecimento, da letra de livro e etc. Mas qual é a letra que ele diz? Que ele diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Vamos no próximo verso para você entender. Ora, se o ministério da morte, diga comigo, ministério da morte, gravado com letras em pedra. Uau, olha para mim. O que foi gravado em letras de pedra? Ou com letras em pedra? Os 10 mandamentos. Algumas pessoas vão dizer que o ministério da morte, a lei é a lei moral. Você sabe que toda vez que eu falar nesse culto aqui o termo lei, eu estou falando da lei mosaica, dos 10 mandamentos dados no Monte Sinai. Porque existe uma nova lei na graça, que é a lei do Espírito e da vida. O Espírito Santo é uma nova lei, a lei do Espírito. Por isso que você tem o fruto do Espírito, que são 9 virtudes da nova lei constituída em nosso interior. Você está me entendendo? Diga amém. Mas toda vez que eu mencionar a palavra lei, lembre disso, não estou falando da lei do Espírito. Quando eu for falar da lei do Espírito, eu vou usar a palavra graça ou nova aliança. Não vou usar a palavra lei para não confundir com a outra lei, ok? Toda vez que eu mencionar a palavra lei, estou falando da lei de Moisés, os 10 mandamentos, que são mandamentos morais, e os 613 mandamentos, que são mandamentos cerimoniais. Paulo diz assim, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Primeiro, Paulo chama os 10 mandamentos de ministério da morte. Ele diz assim, se esse ministério veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, mesmo que essa glória estivesse se acabando, no verso 8, Paulo vai dizer assim, como será maior glória ainda o ministério do Espírito? Alguém me perguntou, pastor, por que a lei de Moisés é chamada de ministério da morte? Mas ela não é só chamada de ministério da morte. Próximo verso, por exemplo, ela também é chamada de ministério da condenação, no verso 9. Porque se o ministério da condenação, Paulo chama a lei mosaica de ministério da morte e ministério da condenação. Alguém me perguntou, por que é chamado de ministério da morte? Porque a lei tem uma função simples, é chamado de ministério da morte, primeiro, porque mata, e segundo, porque governa homens espiritualmente mortos. A lei não serve para governar homens espiritualmente vivos. A lei que governa homens vivos é a graça. A lei que governa homens mortos é os 10 mandamentos. Por isso que é chamado de ministério da morte. Paulo diz, esse ministério da morte é a letra que mata. Diga, a letra que mata. É nesse contexto que Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Deixe-me te explicar isso em detalhe. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles estavam presos lá por 430 anos. Você sabe, José levou a família dele para o Egito, fome toda no mundo. José era um homem muito respeitado,
mas os anos foram passando, vieram outros faraós que não conheciam a história de José, e o povo de Israel foi fazendo filho igual rato, e crescendo dentro do Egito, e se tornaram mais numerosos do que os egípcios, e comendo a riqueza do Egito. Os egípcios tiveram uma inteligência: vamos escravizar esse povo, e eles passaram a ficar escravos por 430 anos. Esses dias eu estava perguntando: Senhor, por que o Senhor não tirou o povo antes, esperou 430 anos? Então Deus diz assim para Moisés: ouvi o gemido do meu povo, por isso desci para livrar. Ele não estava atento à oração, ele estava atento ao gemido. Enquanto o povo não gemesse, Deus não os libertaria. Enquanto eles não sentissem vontade, veja, o povo de Israel amava o Egito. Aquilo era os Estados Unidos da época. Então eles se sentiam confortáveis naquele lugar idólatra, naquele lugar pagão. Então Deus falou: vocês estão bacana aí no Egito, ok, joia. E mesmo escravos, eles ainda estavam lá, tinham as suas casas, tinham comida. Esse foi o resultado das suas murmurações quando Deus os levou para o deserto. Então Deus falou: não, vocês vão ter que gemer para eu tirar vocês daí. Enquanto você se sentir confortável no Egito, eu não vou libertá-los. Só quando vocês gemerem. Então agora, quando esse povo estava gemendo, Deus falou: agora vocês querem deixar de ser escravos, eu vou libertá-los. Demorou 430 anos. Deus agora escolhe um homem chamado Moisés para libertar o povo. E Deus o escolhe dentro do Egito, ainda que fosse hebreu. Deus treina Moisés com a arma do inimigo. Você sabe, Moisés era um hebreu que foi criado por um egípcio. Deus treina Moisés com a arma do inimigo, mas não tira o coração de hebreu dele. E agora Deus levanta Moisés e diz: tira o povo do Egito. Deus arranca o povo do Egito e leva pelo deserto de Refidim, num caminho de 3 meses até chegar embaixo do Monte Sinai. Sabe uma coisa interessante que você vai perceber? Que do Egito ao Sinai ninguém morreu. 2 milhões de pessoas saíram do Egito e nem uma alma morreu por 3 meses. Você sabe que depois que a lei de Moisés veio, tudo que eles faziam, eles morriam. Lá no deserto, quando eles murmuravam, Deus mandava cobra, picava eles, eles morriam. Por causa dos seus pecados, uma geração teve que durar 40 anos até que todos os murmuradores morressem. Agora, quando Deus os arranca do Egito, por 3 meses, nenhuma alma morreu. E não é porque eles não pecaram, muito pelo contrário. Eles cometeram os mesmos pecados que eles cometeram depois da descida da lei, mas não morreram. Preste atenção nisso. Eles chegam diante do Mar Vermelho, o mar está fechado, é uma racinha complicada, gente. Deus arranca eles, e eles chegam diante do Mar Vermelho, o mar está fechado, eles olham para Moisés e dizem: por acaso não tinha sepultura no Egito, para que fôssemos sepultados? O cara já estava pensando no pior, na desgraça. Eles murmuram, pecam contra Deus e contra Moisés. Você sabe, murmuração é um pecado grave. Você difere pecados, Deus não. Eles já pecam, e sabe o que Deus faz com esse primeiro pecado? Deus abre o mar para eles. Eles pecam e Deus mostra a bondade. Quem está me entendendo? E eles continuam. E Êxodo capítulo 15, eles chegam com muita sede, caminhando naquele deserto de 58 graus, chegam nas águas de Mara. O termo Mara é amargo. As águas não podiam beber. E eles enfrentam Moisés e pegam um pau para espancá-lo. Você nos trouxe aqui para morrer. E Moisés fica acuado e fala: Senhor, o que eu faço? Eles xingam, espraguejam. Deus e Moisés pecam. E sabe o que Deus faz? Transforma a água para eles beberem. Você percebeu? Quem está me entendendo o que eu estou pregando? E eles continuam. Agora eles ficam nervosos que estão com fome.
E em vez de Deus o puni-los pelos seus pecados, antes da lei descer, Deus faz chover carne. Começa a chover picanha, alcatra e assado. A impressão que dá é que quanto mais eles pecavam, mais Deus dava bondade. É uma coisa esquisita. Parece que você conhece dois deuses na Bíblia. O Deus da lei e o Deus da graça. O Deus da lei pune por qualquer maneira. Essa é a impressão que você tem. O Deus da graça é bondoso, o da lei é rígido. A maioria de nós temos essa impressão. Você vai entender hoje o maior mistério que você sempre perguntou. Por que que Deus aparentemente tem várias personalidades na mesma Bíblia? A horas ele é bom, horas ele mata. Você vai entender. O Deus da Bíblia não é o Deus dos 10 mandamentos. Não é o Deus da reação da ira. Mas ele teve que agir assim. O povo peca, murmura e Deus responde com bondade e com misericórdia. Agora eles chegam ao pé do Monte Sinai. No dia que eles chegam ao pé do Monte Sinai, Deus chama Moisés no cume do monte. Vem aqui, Moisés. Isso está registrado em Êxodo 19. Moisés, desça e diga para o povo o quanto eu sou bom, o quanto eu sou amoroso, como eu sou um pai, como eu os tirei da terra do Egito pela minha mão, como eu os trouxe nas asas da alvorada. Diga para o povo isso. Só isso que Deus falou. Moisés desceu e disse: povo de Israel, Deus mandou dizer que Ele ama vocês. Deus mandou dizer que Ele é um pai amoroso. Deus mandou eu lembrar vocês como Ele foi bom, como Ele foi bondoso, como Ele os tirou da terra do Egito. O povo não se sensibilizou. Você sabe o que eles disseram para Moisés? Eu vou citar a palavra em hebraico. Veres vishnashé. Sabe o que significa? Olha só, Moisés. Diga a Deus o seguinte: não nos mostre bondade pela sua bondade. Queremos merecer a sua bondade. Olha o que o povo de Israel diz: tudo que Deus mandar, podemos cumprir. Deus estava dando para eles uma aliança de favor imerecido. Deus estava fazendo algo para eles sem eles merecerem. Mas agora eles queriam merecer. Olha, isso no discurso é até bonito. Com Deus não serve. Vou te dar um exemplo. Imagina, eu tenho um filho de 15 anos de idade, um menino de 1,75 m de altura, puxou a família da mãe. Mas é parecido comigo. Pensa no menino bonito. Imagina você que eu chego, só imagina. Imagina que eu dou R$200 para ele, só imagina, por mês. E eu dou esse dinheiro, a mesada. Um dia o meu filho chega para mim e diz: pai, não é justo o senhor me dar esse dinheiro sem eu fazer nada. Por que o senhor me dá esse dinheiro? Eu falo: cara, eu não te dou esse dinheiro porque você é bom. Eu não te dou esse dinheiro porque você tira notas boas. Não te dou esse dinheiro porque você é um bom filho. Eu te dou esse dinheiro porque você é filho. Mas pai, não é justo. Eu não faço nada, o senhor trabalha, o senhor ainda me dá. Pai, eu quero merecer esse dinheiro. Ó, bonito. Falo: mas cara, você não precisa merecer. Eu quero lhe dar. O nome disso é graça. A palavra graça é favor imerecido. Lei é favor merecido. O que o povo de Israel estava dizendo para Deus era: vou medir a sua bondade pela minha bondade. Só faz 50%, eu faço 50%. Pense comigo. O meu filho está dizendo para mim: pai, vamos fazer uma sociedade. Eu quero medir o seu amor com o meu amor. Eu quero medir a sua bondade com a minha bondade. Irmão, pare e pense. Você nunca vai conseguir superar Deus. Você pode tentar. O maior erro dessa geração é tentar amar a Deus e focar o seu relacionamento com Deus em o quanto ele tem que amar a Deus. Depois desse dia hoje, você nunca mais vai fazer isso.
Você não pode focar o seu relacionamento com Deus em o quanto você tem que amar a Deus. Você nunca vai amar a Deus mais do que Ele te ama. Na graça, o seu foco é enquanto Deus te ama, não enquanto você o ama. Quando você entender o quanto você é amado, aí você se sentirá livre para amar. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas querem medir o amor de Deus por elas, pelo amor delas por Deus. Isso é mérito, isso é lei. Isso traz julgo, condenação, isso destrói a sua fé. Você entende o que eu estou falando? Ah, Senhor, eu quero te amar. Sim, que bom que você quer, mas você nunca vai conseguir. A moral de Deus é insaciável. Pare e pense, Deus é um Deus tão santo, que se você tentar medir a moral dele, e correr atrás da moral dele, e querer superar a expectativa da moral dele, você vai se afundar ainda mais. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu vi um pregador, ele dizia assim, o crente que ora, eu repeti isso tantos anos, o crente que não ora está se desviando. O pastor que não ora no mínimo 2 horas está desviado. Eu falei, agora a partir de hoje, todo dia eu vou orar 2 horas. E pus o cronômetro, enquanto eu não orava 2 horas eu não saía do quarto. 2 horas cravado, durante 5 anos eu não orava menos de 2 horas por dia. Aí eu saí aliviado, agora eu posso fazer qualquer coisa. Veja, cultura do mérito. Aí eu estava lendo um livro de David Robson. David Robson dizia a tese de David Robson. Ele dizia o seguinte, um trabalhador comum trabalha 8 horas por dia, esse é o trabalho dele. Um pastor trabalha para Deus e o trabalho dele é trabalhar para Deus 8 horas. Você não pode sair de casa sem orar 8 horas, infeliz. Falei, meu Deus. Agora a partir de hoje eu vou me trancar no quarto, vou ler livro, vou assistir mensagem e vou orar. Depois de 8 horas eu saio do quarto. Eu consegui fazer isso por um pouco tempo. E quando eu não conseguia, o diabo vinha e dizia, não ora igual fulano. A lei de Deus é insaciável. Nesse quesito que o diabo vem e usa a lei para lhe acusar. Se você não ora, ele diz, não ora. Se você ora, ele diz, não foi suficiente. Aí, estava assistindo David um show pregando. Ele dizia, na minha igreja, até criança ora 5 horas. Esse é o segredo do nosso sucesso. Uma homenagem ao querido irmão que morreu. E ele dizia, os pastores da igreja oram 12 horas por dia. Eu falei, lascou. Eu já comecei a me sentir mundano, carnal, caído. Falei, rapaz do céu. Veja você, que você nunca vai superar a expectativa da moral de Deus. Nunca! Você vai começar um pouquinho e vai continuar com esse mérito e isso só vai aumentar. Eu não estou dizendo que você não deva orar. Eu estou dizendo que você não deve medir-se com Deus dessa maneira. Não é desse jeito que um crente faz. Mas a maioria faz assim. Infelizmente. E você ouve os irmãos falando, aquele pastor é uma bênção. E sabe o que você fala? Mas é de oração. Ah, então ele merece, né? Você viu? Nós temos a cultura do Sinai na cabeça. Nós temos a cultura da geração caída. O nome disso é ego. Você sabe que tem que ter muita humildade para receber algo de alguém sem querer dar algo em troca. As pessoas se sentem humilhadas. Você sabe, quando eu quero ajudar alguém, eu disfarço. Pergunta para ele se ele não se sente ofendido se eu fizer isso. Porque as pessoas são cheias de orgulho, cheias de ego, pelo simples fato de alguém dar a ela um favor, sem querer nada em troca, um favor imerecido. O meu pai era tão radical, mas tão radical que quando nós chegávamos em casa com algo que não era nosso, a gente apanhava feito um corintiano, condenado. E agora escute isso. Se a gente ganhasse algo de alguém, que não foi ele que deu, meu pai dizia, vai apanhar, porque ninguém dá nada à toa para ninguém. Por que você ganhou isso? Vai devolver. Mas ele deu, não importa. Você vê que faz parte do ego, da natureza caída, você não querer favor imerecido. Faz parte também não dar favor imerecido. Você quer ver? Você quando faz algo e ajuda alguém, quando você precisa daquela pessoa que você ajudou tanto e ela não faz, qual é o sentimento que você tem?
É porque você nunca deu um favor imerecido. Nós não temos a cultura da graça, nós temos a cultura da lei. Quando você passar a dar favor imerecido, o que essa mão dá, essa não espera. Você fala ajudei, sabe, você diz frases que são culturas de julgo. Nós dizemos coisas absurdas como do tipo, fulano só me procura quando precisa. E se ele procura só quando precisa, é porque você tem algo de Deus que ele não tem. E que bênção! Que toda vez que ele precisa, é só nesse momento que ele te procura. E Deus fala, sempre quando você precisar, eu estou aqui. Esses dias um pai disse, pastor, eu não dou de tudo para o meu filho, né, pastor? Porque eu tenho que fazer, tem que valer a pena, tem que pagar o preço. Falei, imagina se Deus fizesse isso com você. Ele pensou que eu ia dar razão para ele. A gente não tem que fazer tudo pelo filho. Falei, você está equivocado. A gente tem que fazer tudo por eles, porque Deus fez tudo por nós. Nós somos pais à imagem e semelhança do Pai do céu. O problema é que você tem uma visão de Deus e agora transfere essa visão para os seus filhos. Nós pensamos que quando se dá muito amor para uma criança, e não é bajulação, porque Deus não bajula, você pensa que estraga. Você não estraga uma criança dando amor, você estraga bajulando. E aquele povo de Israel está no pé do Sinai. E Deus quer que Moisés pregue para eles que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra mais usada no início da Bíblia é bom. Diga comigo, bom. Você não encontra a palavra mal no início da Bíblia. Você só encontra a palavra bom. Deus fez e viu que era bom. Deus fez e viu que era bom. Deus agiu e viu que era bom. Sabe, a mensagem mais poderosa da Bíblia não é pregada hoje. Deus é bom. E a sua bondade dura até seu próximo pecado. Dura. As suas misericórdias se renovam. Ei, todo dia com o novo nascer do sol, nasce uma nova misericórdia. A misericórdia de sábado não é a misericórdia de domingo. Eu falei para minha esposa, e você sabe por quê? Ela, eu falei, é porque os seus pecados nascem. Todo dia, quando você acorda, nascem novos pecados. Então, quando nascem novos pecados, Deus renasce nova misericórdia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus diz isso. Eu falo, filho, mas eu quero ser um pai bom, não por mérito. Eu estou te dando isso porque você é filho. Meu filho fala assim, mas vamos fazer um acordo, pai. Me dá aí um conjunto de regras, e tudo que o senhor mandar fazer eu posso cumprir. E depois que eu fizer, o senhor me dá os R$200. Ora, ele trocou de aliança. Eu estava sendo um pai, agora eu sou um patrão. Percebe? Um patrão não ama, ele quer resultado. O Deus da lei não é pai, o Deus da lei quer resultado. O Deus da graça é pai, ele não quer resultado espiritual. Deixe-me te dizer, você vai entender isso aqui. O resultado na graça não é produção sua, é do Espírito. Paulo disse, não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas o nosso resultado é produzido por Deus. Sabe qual é o problema dessa geração? Eu comecei a minha mensagem ontem dizendo isso. Eles sabem que temos que ser santos, mas eles querem produzir santidade. Tem pessoas que pensam que a santidade deve ser exteriorizada. Tem gente que ele é tão santo, mas tão santo que arrota em línguas. Tem cara que ele pensa que santidade... Olha, no mundo muçulmano tem os xiita, nos cristãos tem os xaatos. Ele pensa que ele é santo. O cara, ele exterioriza a santidade. Aí eu fico em dúvida se ele foi lavado com o sangue de Jesus ou em suco de limão. O meu pai era aquele tipo que você risse. Ficava, ó, chocarrice, menino, se fecha. Tem crente assim? Você conhece? Não, aqui não deve ter, só na igreja que eu sou pastor.
Aquele santo que não se sente bem em volta à alegria. Aquele santo que não se sente bem junto dos irmãos, contando piadas saudáveis. Ele fala, irmãos, eu estava em casa, nós temos um grupo de pastores muito amplos, pastor Luciano, pastor Luiz Emílio, etc., e tantos outros assistindo futebol. Infelizmente, é que é 2014, deixa para lá. E a gente postou a foto na internet. Os crentes, irmão, batizados em suco de limão, o povo indo para o inferno, e os pastores assistindo futebol. Ah, irmão, me tai o sangue. Aí eu falo, meu Deus, eu vou descer com as pedras do Sinai, jogar nesse bezerro de ouro miserável que está aí. Sabe, a santidade que Jesus tinha atraía pecadores e repelia fariseus. A santidade da igreja hoje atrai religiosos e repele pecadores. Boa parte das pregações que você ouve na internet, de pregadores que criticam e falam mal, eles atraem crente ferido, revoltado, mas nunca atrai uma pessoa dizendo, eu quero Jesus desse pregador. Porque essa santidade farisaica atrai religiosos farisaicos, mas a santidade de Jesus, ela repele o religioso e atrai o pecador. É o espírito da coisa. Quem entende o que eu estou pregando? Eu faço um conjunto de 10 mandamentos para o meu filho. Olha, está aqui. Você mudou a aliança. Agora você vai ter que cumprir. Se acorda a tal hora, lava a garagem, pega a camisa do Corinthians, põe no rodo, limpa o chão e depois lava o vaso. Um dos maiores testemunhos nas conferências que nós pregamos é no último dia os corintianos virem e dizer, eu aceito o São Paulo como meu time. Isso acontece sempre. Então a gente brinca assim, os irmãos, esse pastor brinca muito, estão batizados com suco de limão. Preste atenção nisso. Eu monto um monte de regras. Filho, quando você cumprir todos esses mandamentos, eu te dou os R$200. Põe na tela Deuteronômio 28 primeiro. Na lei, todas as bênçãos são condicionadas. Você faz primeiro e depois Deus faz para você. Antes, Deus fazia primeiro e depois lhe capacitava a fazer. Olha o que diz o texto. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os mandamentos que hoje eu te dou, o Senhor teu Deus te abençoará. Você percebeu? Tem muitos ainda que usam essas bênçãos condicionadas. Essas bênçãos de Deuteronômio 28 são condicionadas. Elas não funcionam para vocês. Sabe por quê? Porque você não guarda a lei. Elas só funcionam se você guardar a lei. Ó. Se você guardar os mandamentos, eu te dou todas essas bênçãos. Eu vou citar só umas. Bendito no campo, bendito na cidade. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E etc. Te colocarei por cabeça. E o povo ama esses textos. É verdade. Só que na lei é assim, ó. Faço bem, recebo bem. Faço mal, recebo mal. É mérito. Você está entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Deus não queria essa aliança. E eu vou mostrar para você que o plano de Deus sempre foi do Espírito. Mas o povo queria medir a moral deles com Deus. Primeiro dia, o meu filho acorda, já descumpre o primeiro mandamento, acorda tarde. Ô pai, eu não consegui cumprir esse, mas vou cumprir os outros. Mas descumpriu um. Lá na lei é o seguinte, se você descumprir um mandamento, você não é culpado de um, você é culpado de todos. Então não dá para você guardar um e não guardar outro. Se você fizer uma omelete com 10 ovos, se um estiver podre, toda omelete é podre. Não dá. Você é culpado de toda a lei. Mas eu sou um pai falho. No outro dia ele cumpre o mandamento de acordar cedo e descumpre outro. Eu estou falando que é assim que Israel sempre fez. Nunca cumpriu nenhum.
eu tenho um pecado para te confessar. Hoje eu descumpri algum mandamento dos 10 mandamentos, só não sei qual. Você deve ter descumprido alguns também. Escute isso. Mas eu sou um mau pai. Deus não é mau pai. Ele é bom pai. Mas a Bíblia, eu sou um bom pai, mas Deus diz que eu sou mau. Minha esposa diz que eu sou um excelente pai. Meus filhos dizem que eu sou um excelente pai. Eu tenho uma menininha vai fazer 3 anos, que ela é a graça da minha lei. Toda vez que eu estou irado, ela toca em mim, faz assim, ó. A minha esposa descobriu. Quando eu estou brava, vai lá no papai, filha. Gente, ela chegou perto, tocou, acabou. Aí quando eu estou bravo no WhatsApp, minha esposa mandou uma foto, falou, é covardia. Ela entendeu. Então eu falo que ela é a graça da minha lei. O que apazigua a ira de Deus é a graça. Eu imagino que quando Deus está bem irado com você, chega Jesus, a graça, e toca. Ele... Jesus é a graça da lei. Ele que satisfaz a justiça e a ira. Mas eu sou um mau pai, de acordo com os olhos de Deus. E eu sou um mau pai porque eu penso que estou fazendo coisas boas. Então eu vou lá e pego o mandamento, eu não velo pela minha palavra a cumprir e rasgo. Falo, filho, esquece essa aliança. Mas Deus não pode fazer isso. O povo de Israel quis viver de mérito. Deus falou, sobe de novo o monte, Moisés. Moisés, eu queria dar favor. O povo está insistindo pelo mérito. Pois bem, Moisés, eles querem. Diga para eles, não chega nem perto da montanha. Até um animal se aproximar do monte vai morrer a partir de hoje. Veja, eles estavam lá e ninguém morria. Quem está entendendo aonde eu estou chegando? Em Êxodo capítulo 20, Moisés desce com a lei. Agora escute. Voltando 2 Coríntios 5, 3, agora no versículo 7. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, veio em glória. Preste atenção nisso. Diga comigo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora olhe para mim. Ninguém tinha morrido até a lei vir. No dia que a lei desceu, no mesmo dia, a terra se abriu e 3.000 pessoas morreram. A letra mata. A letra falada ali é os 10 mandamentos. Quem está me ouvindo? No mesmo dia que mudou a aliança, mudou alguma coisa. Deus não mudou, mudou o critério. Agora Deus não pode rasgar. Se foi escrito com o dedo dele, aquela é a moral dele, aquilo estava dentro da arca, aquilo é o reflexo do que Deus é. Deus fala, se vocês quiserem medir vocês pela minha moral, Jesus disse isso, você quer entrar no reino dos céus por mérito? Então começa a fazer o seguinte, se o teu olho escandaliza, arranca e joga fora. Se o teu braço escandaliza, arranca e joga fora. A única maneira de você entrar no céu, por sua força, é começar a cortar membro do seu corpo. E tem crente que pensa que ele falou literal. Ô pastor, por que você não avisou antes? Já cortei o dedo, a mão, o pé. Jesus estava dizendo, essa é a maneira de você entrar no céu, a não ser pelo favor imerecido. Começa a arrancar o olho, começa a arrancar o braço. Quer? É assim que tem que ser feito. Porque a letra mata. Toda aquela pessoa que se encostar na santidade de Deus, na glória e vê, morre. Deus disse, Moisés, você não pode ver a minha glória pela frente. Se você chegar perto, você morre. Porque você é pecador. Os 10 mandamentos é a maior santidade de Deus, mas não serve para você, é dele. Eu vou mostrar aqui hoje para você. Quando a lei desceu no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. A letra, lá no Monte Sião, quando o Espírito Santo desceu, 3.000 pessoas se converteram. A letra mata. O Espírito
vivifica. Você lembra do primeiro milagre de Moisés? Moisés é o exemplo e o tutor e o guardador da lei. João capítulo 1, no versículo 17. A lei foi dada por Moisés. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O primeiro milagre de Moisés transformou a água em sangue, resultou em morte. A letra mata. O primeiro milagre de Jesus transformou a água em vinho, resultou em júbilo e celebração. O Espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte. Todos os milagres de Jesus resultaram em celebração. A letra mata e o Espírito vivifica. Você sabia que dentro da arca tinha o exemplar dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Arão era o irmão de Moisés, que era sacerdote. Agora deixe-me te explicar isso. Quem gosta de aprender muito sobre a palavra, diga amém. Existem duas figuras na Bíblia que são exemplos de lei e graça: profeta e sacerdote. Quando Deus quis libertar o povo de Israel, Ele escolheu 2 irmãos com essas duas funções: profeta e sacerdote. Moisés, profeta; Arão, sacerdote. Sabe qual é a diferença de um outro? O profeta representa Deus para o povo, o sacerdote e o povo para Deus. O profeta guarda a lei e faz ela cumprir. Ele é inflexível. Por isso que profeta é ministério de morte, condenação. Ele não quer nem saber se está te ferindo, ele fala na lata. Porque a lei não pode flexionar. Se a lei flexionar, não é lei. Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos, quando você comete alguma transgressão, o guardinha vem, vai, encosta você tem que ir no fórum e etc, e acabou, não flexiona. Bom é quando você fala, doutor, o senhor quer um café? Tá bom, vamos tomar café na cadeia agora, infeliz. Aqui no Brasil, se o senhor quer um café, ele fala, o meu café é caro. A lei não flexiona. A partir do momento que Deus deu os 10 mandamentos, Ele agora vela para cumprir. E toda vez que o homem descumpre agora esses 10 mandamentos, ele transgride, peca e traz ira. A letra mata. E o Espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte. Veja, a vara de Arão representa o sacerdote. A vara de Moisés é do profeta. Todos os milagres por onde passou a vara de Moisés foi morte. Aonde Moisés tocava a vara, morria, vinha praga. É a lei, esse é o resultado da lei. Jesus veio com as duas funções, profeta e sacerdote. Como profeta, ele representava Deus. Como sacerdote, ele é o seu representante. Mas a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, não tem mais o profeta ao molde do Velho Testamento. Hebreus capítulo 1, versículo 1. No passado, Deus falava pelos profetas. Hoje fala pelo Filho. A única figura que você encontra no Novo Testamento hoje é do sumo sacerdote. Aquele que advoga você. Eu perguntei no culto, irmão, qual que você prefere? Profeta ou sacerdote? O povo, profeta. Falei, não sabe nada. A vara de Arão representa aquele que conhece a sua dor, que conhece o seu pecado, que te ajuda a vencer. Hebreus capítulo 8 diz, nós temos um sumo sacerdote que conhece os nossos pecados, porque foi tentado em tudo sem nenhum pecado, e agora ele está junto ao Pai, como sumo sacerdote, nos ajudando em nossas fraquezas. A vara de Arão é um símbolo da graça, a vara de Moisés da lei. Agora deixe-me te dizer isso. A partir do momento que a lei veio, eles começaram a morrer, porque toda vez que eles descumpriam a lei, eles morriam. Quem entende o que eu estou falando? A lei, ela fala daquilo que você deveria ser para Deus. A lei aponta aquilo que você deveria ser. A graça aponta aquilo que Deus é para você.
A lei mostra a sua fraqueza. Agora olha para mim. A lei condena os melhores de nós. A graça salva os piores de nós. A lei não veio para melhorar as pessoas. A lei veio para piorar as pessoas. Então o que Deus fez com a lei? Deus falou, vocês estão se achando bom. Eu vou só dar minha lei para provar que vocês não são bons e são incapazes de viver pela lei. Então Deus trouxe a lei. E agora Paulo diz que quando a lei veio, ela ressaltou o pecado. Vou te explicar como que isso funciona. Meu filho, quando tinha 3 anos, em casa cheio de tomadas, eu falei, filho, vem aqui, olha essas tomadas. Está vendo isso aqui? Se chama tomada. O que tem lá dentro, energia. E o que sai de dentro é choque. Como que faz o choque, pai? Falei, se você pôr a mão, você leva o choque. Veja, eu dei um mapa para ele do pecado. Então, filho, não põe a mão. 5 minutos depois eu ouvi, levou um choque. Em um dia, 5 choques. Quem mostrou o pecado para ele? A lei. Imagina que a freira disse, meninas, leem a Bíblia toda, menos Cantares. Eu não preciso te dizer qual foi o único livro que elas leram. Põe lá no seu quintal, proibido jogar lixo, vai ser o lugar da cidade onde mais vai ter lixo. Proibido pinchar, vai ser o lugar onde mais vai estar pinchado. Então o camarada constrói um prédio cheio de vidro, aí chega o moço, tem muito vidro, vou jogar pedra, é verdade, proibido jogar pedra. Ai, ai. A lei, ela produz um efeito contrário. Aonde tem lei, tem transgressão. Aonde tem transgressão, tem pecado. Aonde tem pecado, a maldição e ira de Deus. As pessoas não crescem, porque elas estão vivendo o efeito da lei. O que mais existe hoje na igreja do Senhor Jesus são crentes vivendo debaixo da lei, pensando que estão na graça. E agora eles vivem debaixo de um jugo, de condenação. Eles pensam que Deus tem algo contra eles. Eles pensam que qualquer hora Deus pode descer um raio do céu e fulminá-los. Eles têm uma visão distorcida de Deus por causa da lei. Diga comigo, a lei, ela mata. Pastor, então nós não temos que cumprir os 10 mandamentos? Não. Absolutamente não. Nós vivemos hoje no Espírito. E é isso que você precisa entender. Quem tem que governar a igreja não é a lei mosaica. Ela teve o seu valor, teve a sua glória. Mas Paulo diz que a glória maior é o governo do Espírito. Aquele que desceu no Sião é o que governa. Não é a lei que desceu no Sinai. Tem igrejas ainda no monte errado. Tem crentes ainda no monte errado. Eu quero ler com você alguns textos, por favor. Vamos lá? Quem está comigo, diga amém. Eu vou te dar em primeiro lugar, qual é a seriedade de você estar vivendo debaixo da lei? Qual é o problema de igrejas que tentam praticar as leis de Moisés? Eu vou te dar aqui os problemas disso. E nós temos muitas. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 19. Quem quer aprender? A hora que terminar esse culto, você vai dizer o que todo mundo diz. É como se tirasse um peso. Essa ainda é a parte técnica, ainda é a parte chata. As pessoas dizem que eu sou um construtor de tapete. Eu ouço isso direto. O construtor de tapete, ele sempre faz o tapete do lado do avesso. E você vê as linhas todas tortas. Quando ele vira, fala, uau, fez sentido. Eu sou o tipo de pregador, se você ficar no WhatsApp 2 minutos, você pode ir embora, você perdeu tudo. Eu gosto de construir uma ideia. Então vamos lá. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz a quem está debaixo da lei. Por que a lei veio? Para melhorar pessoas? A lei não tira o melhor de nós, ela tira o pior de nós. Você vai saber por que o homem peca. Por que você vive numa vida de fracasso e derrota? Diz, por que a lei
Por que ela veio? Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Então Deus deu a lei, não foi para melhorá-los. Deus deu a lei para dizer: vocês vão clamar pelo Salvador e pela graça. Vocês pensam que pode cumprir a minha moral, então toma ela. E agora essa lei tirou do povo de Israel o pior deles. Eles ficaram piores com a lei. Eles não melhoraram. Em todo lugar aonde a lei chega, gera morte. O que tem de pastores dando séries sobre a lei e matando o povo. Olha, eu sempre fui um pastor muito duro. Eu já excluí gente da igreja de altar. Ei, você fica em pé. Ó, você não é mais bem-vindo aqui, caça teu rumo. E a meu maior orgulho como pregador era quando eu chegava num lugar e alguém dizia: pastor, quando eu te ouço eu nem me sinto crente. Eu dizia: estou no caminho certo. Isso é errado. Por 5 anos, toda vez quando o pecado proliferava na igreja, eu falava: está na hora de pregar céu, inferno, volta de Jesus e confrontar. Minha esposa brincava: bem, está na hora de bater. Então eu chegava já com as pedras debaixo do braço e já jogava. O povo só piorou, ninguém melhorou. Um dia uma irmã olhou para o pastor Leandro, nós não entendemos na época, e disse assim: eu amo a igreja, eu amo o pastor, mas eu queria me sentir amada por Deus. Pastor Leandro, na inocência: você não tem que sentir o amor, você tem que crer. Eu dizia isso. Até que o pecado aumentou na igreja. Adolescentes se tornaram travestis. 3 casos de pedofilia. Eu estou pregando numa cidade, o meu irmão, que é meu copastor, disse: cara, fulano de tal da diretoria caiu em adultério, foi pego em flagrante. Falei: foi com mulher pelo menos? Cara, eu chorei o dia inteiro, porque eu me senti muito, muito impotente. E agora o diabo vem com a condenação: você não é um bom pastor, você é fraco. Esse é o efeito da lei. Se você achar que você deve alguma coisa para Deus, você vai fazer como Adão. Você vai primeiro ter medo, depois fugir e depois se esconder. Esse é o efeito da lei. Quando Judas pecou, ele se matou. Ele teve mais fé no juízo do que no perdão. Você entende o que eu estou pregando? Tem gente ainda que pensa que quanto mais você traz, as pessoas vão melhorar. Elas pioram. Pega uma mulher que faz tudo errado e começa a dizer: sua comida não está boa, sua casa está suja. A lei é isso, a lei é um espelho. Se o espelho disser e te chamar de gordo, não põe culpa no espelho. Ah, esse espelho me engorda. O que te engorda é a comida. Ah, essa foto me deixou gorda. Claro que não. Coitado, o que a foto tem a ver com o que você comeu? Se o espelho disser que cabelo ridículo, ele está falando a verdade. Espelho mente, não mente. Quando eu olho para o espelho, isso nunca aconteceu comigo. A lei é um espelho. Ela não veio para adular, ela veio para falar a verdade. Só que ela não oferece ajuda, a lei não cura. Ela só joga a bomba no seu colo e fala: ah, agora pega, desgraçado. A lei fala: pecador, imoral, devasso, você está indo para o inferno. E vai embora. Por isso que ela mata. Ela traz convicção, ela traz uma consciência. E aí, quando vem essa consciência, te enche de condenação. E aí você se sente o pior de todos, o cocô do cavalo do bandido. Não é verdade? É ou não é? Agora escute isso. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é a moral de Deus. O
O problema não está na lei. A lei promete bênção, mas ela só pode entregar maldição. Porque na lei, se você obedecer, você é abençoado. Se não obedecer, você é amaldiçoado. Então a lei depende de você. Se ela dependesse só dela, ela poderia cumprir o que prometeu. Mas como ela depende de você, ela não pode entregar o que prometeu. Porque você é o falho. Você é o pecador, não a lei. A lei é boa, santa e justa. Você que não consegue cumprir ela. E Deus fez isso de propósito. Deus falou assim, eu vou dar só 10. Para vocês verem e clamar pela graça e pelo Salvador. Só 10. Eu poderia dar mais. Mas eu vou dar só 10. Você vai ter que gemer para sair dessa escravidão agora. Você vai ter que gemer para entender qual é o ministério do Espírito. Diga comigo, a lei me deixa debaixo do juízo. Agora veja, por favor, Romanos 4, versículo 15. Primeira coisa que a lei produz no crente: juízo. Segunda coisa que a lei traz: porque a lei opera a ira. Deus se ira por quê? Por causa da? Não, Ele não se ira por causa da lei. Ele se ira quando você não cumpre a lei. Então o Deus da lei é o mesmo Deus da graça. Só que Deus não pode flexionar na lei, senão Ele não é santo. Ele escreveu. Ainda que Ele quisesse outra aliança, Ele trouxe essa. Então Ele não pode mudar. Diga glória a Deus. Segundo efeito da lei, produz ira. Terceiro efeito da lei. Essa é a mais cruel. Gálatas capítulo 3. No versículo 3, versículo 10, versículo 9. Por favor. Você acha, porque a maioria dos irmãos diz, não pastor, vamos pôr um pouquinho. Põe no versículo 10. Vamos pôr um pouquinho de lei, um pouquinho de graça. Vamos misturar um pouquinho, porque tem gente que pensa que aonde não tem lei o povo fica em pecado. Fala isso para José. Quando na casa de Potifar fugiu da patifona. Quem pregou para José aquele pecado? Como que José teve consciência da moral de Deus? Qual lei ele ouviu para não pecar? E Jó? Jó é contemporâneo a Abraão, um sheik árabe da Mesopotâmia. Olha o testemunho que Deus dá de Jó. 430 anos antes da lei. Satanás, tendes visto meu servo Jó? É Deus pregando sobre Jó. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se aparta do mal. Qual lei ele teve para ter isso? Nenhuma! E Abraão? A Bíblia diz que Abraão era justo. A Bíblia diz que Noé era justo. A Bíblia diz que Isaac e Jacó eram justos. Todos os homens antes da lei de Moisés, todos eles viveram pela fé. É a lei do Espírito. E fé é um dom. Todos os dons vêm do Espírito Santo. Eu falei do dom da fé logo no início. Tem gente que pensa que se você não pregar a lei, as pessoas vão pecarem. É mentira. O que faz as pessoas pecarem não é a graça. É o contrário. Vejam o efeito da lei. Leia em voz alta. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Você quer viver na lei, irmão? Tem uma igreja aí que tem programas na televisão o dia inteiro te ensinando como guardar sábado. Te matando. Matando, não dá só para guardar o sábado. Você vai ter que guardar tudo. Você não consegue. E toda vez que você descumprir a lei, você fica debaixo de juízo, debaixo da ira de Deus e debaixo de maldição. Terceiro efeito da lei, faz você ficar debaixo de maldição. Quarto efeito da lei, quem está comigo?
Gálatas 5, versículo 4. Lê em voz alta. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça caístes. Diga misericórdia. Sabe, eu gosto muito de usar o meu pai como exemplo. Infelizmente, como um péssimo exemplo. O meu pai é pastor de 160 igrejas. Daquelas, homem do lado, mulher do outro. Tinha culto todo dia. E a gente tinha que estar no culto todo dia. A gente cochilava, acordava de madrugada para estudar. E meu pai dava ordem para os diáconos beliscar a gente para acordar. Nós aprendemos a dizer, resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Televisão era pecado. Meu pai esteve em casa esses dias. Na mesa, junto com as noras todas lindas. Os brincos. Meu pai olhou assim, vocês estão parecendo Jezabel. Irmão, me talhou o sangue. Falei, meu pai do céu, eu não quero desonrar meu pai, mas eu não posso deixar ele desonrar minha esposa. Eu fechei a cara e falou, não adianta fechar a cara. Ele ainda não quis usar a linguagem mais pesada. Esse dia eu vi um pregador na internet dizendo que a maioria das mulheres na igreja são prostitutas. Pelo jeito que passa maquiagem. Que absurdo. Esse foi batizado com suco de limão. Literalmente. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria para eu tratar o meu pai sem desonrá-lo. Porque ele desonrou minha casa. Fui no supermercado. Comprei um vinho. Bem docinho. Eu falei, eu vou produzir o pecado visível nesse homem. Porque ele tem pecado, mas pensa que não tem. Então eu vou fazer vê-lo. Vou fazer ele praticá-lo. Cheguei com vinho. Tiago disse, todo homem é tentado pela própria cobiça. Quando ela o seduz, o atrai, falei, pai, prova esse vinho. Docinho. Típico do sul. Meu pai pegou o copinho. Que delícia. Tomou a primeira taça inteira. Põe mais um pouquinho. Enchi a segunda taça. E ele, uau! Põe mais um pouquinho. Terceiro, eu falei, esse velho é experiente. Se eu beber isso aqui, eu já durmo, porque eu nunca bebo. Não consigo, não. Mas o velho tá, rapaz, eu falei, o senhor está experiente aí, moço. Quando eu fui encher a quarta taça, eu segurei a taça, eu olhei no olho dele e disse, viu, pode, né? Brinco não. Ele olhou e disse, você me fez pecar. Eu falei, depois da quarta taça? Ele ficou muito constrangido. Aí sempre quando eu vou visitá-lo agora em Brasília, eu falo, qual garrafa que o senhor quer? Não, eu já pedi perdão a Deus. Falei, de vinho, o senhor quer vodka? Ele fica bravo. Mas nunca mais falou. Sabe, a lei é hipócrita. Ninguém cumpre, mas quer que os outros cumprem. Pedro não se circuncidava mais, mas queria circuncidar quem não era circuncidado. Paulo disse, você não se circuncida mais, e agora quer circuncidar cristãos que nem judeus são, seu hipócrita. Paulo falou para Pedro, falou. Meu pai pegava esse texto aqui, ó, e dizia, irmão, caiu em pecado, caiu da graça. Vocês já ouviram isso? Ou da graça ou da fé. Fulano desviou, caiu da fé. Mas olha o que é cair da graça aqui, gente. Lê em voz alta. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça caístes. Cair da graça não é cair em pecado. Cair da graça é viver da lei. Pior, olha esse efeito da lei, para mim é o pior. Você se separou de Cristo e caiu da graça.
Quem cai em pecado não cai da graça, ele fica disponível para a graça. Aonde abunda o pecado, superabundou a graça. Ah, mas o povo prega outra coisa. Quinto efeito da lei, Gálatas 2:21. Esse é terrível. Depois desse culto aqui hoje, você pode não entender tudo que eu estou falando, mas uma coisa você vai estar convicto: eu quero o Espírito, eu não quero mais lei. Lê em voz alta: não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, logo Cristo morreu em vão. Quem vive da lei é como se Cristo morreu em vão para ele. Para mim esse é o pior. Bom, não sei qual que é pior. Agora escute bem, pastor, eu não tenho que mais praticar a lei? Não! Se você viver da lei, você separa de Cristo, anula a graça, volta para debaixo da ira de Deus, cai da graça, fica debaixo de juízo e debaixo de maldição.